te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou a comunhão. Vamos cantar, digno! Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Levanta, queridos, vamos levantar, fique à vontade. Minhas mãos é para Ele, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. As vozes, elevo minhas mãos, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mais uma vez, mas ressuscitou. Mas ressuscitou. Mas o Senhor. A paz do Senhor, queridos. Boa noite. Como é que você está? Espero que esteja tão bem ou melhor, não é? Do que você estava hoje pela manhã, no momento da ceia. Esse momento eu não vou me alongar, mas eu quero parabenizar uma pessoa que tem trabalhado bastante, tanto nos bastidores quanto à frente das câmeras, tá bom? No canal do YouTube é o rosto feminino que mais aparece no nosso canal. Eu gostaria de parabenizar a aniversariante, que fez aniversário sexta-feira, Maria Érica, a minha esposa,
tá bom? É uma pessoa que tem recebeu os parabéns do Ministério Infantil, agradece a sua colaboração. O Mikla agradece a sua colaboração, está de presente, aí, está presente também junto à rede de casais, liderando o grupo pequeno. Tem sido um ano formidável, 2020, né? Em meio à pandemia, o Senhor continua atuando. Na verdade, Ele continua atuando igual 2019, igual 2018, mas nós estamos mais sensíveis à voz do Senhor. E você se mostrou mais sensível, Maria. A voz do Senhor atendeu o chamado, servindo de precisa, né? A coreógrafa profissional e a predileta das crianças tem sido ela até agora, né? Até que apareça outra para despontar. De parabéns, Deus abençoe sua vida, tá bom? Seu casamento também. Ok, vamos fazer mais uma canção que pedida hoje pela manhã. A Aldenice pediu Ousado Amor, Dona Nena também pediu essa canção que a gente acabou de cantar, Grande ao Senhor. A gente cantou e também vamos fazer mais uma pedida por Aldenice, chamado Ousado Amor. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. As meninas cantam, tu tens sido tão, tão bom. Vamos crescer. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Traz luz para as sombras, vamos lá? Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Mais uma vez, traz luz
traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Mais uma vez, graça e paz, queridos. Boa noite para vocês. É muito bom estar mais uma vez com vocês aqui e louvando a Deus. Nós tivemos uma ceia especial. Espero que você ainda esteja tendo, ainda aproveitando os momentos especiais, que o mover do Espírito Santo esteja, de fato, a cada momento, a cada instante na sua vida, na vida da sua família. E pensando um pouquinho sobre esse momento é um momento muito especial, é um momento de adoração também, um momento que Deus tem nos levado a pensar um pouquinho na generosidade. E quando a gente pensa na atuação do Espírito Santo na nossa vida, claro que temos que ser generosos. Temos que ser generosos não porque vamos receber alguma coisa de Deus, mas temos que ser generosos como uma marca da presença de Deus na nossa vida. E um texto que me chama muita atenção é 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 6, quando o apóstolo Paulo ele vai elogiar uma igreja, elogiar alguns irmãos que estavam ajudando outros irmãos que estavam muito mais necessitados. E aí ele começa dizendo que, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas com um coração grato a Deus. Pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. E é muito impressionante isso, como o apóstolo Paulo ele nos traz a lembrança de que é Deus que nos dá. É Deus que provê todas as nossas necessidades. E eu quero agradecer a cada um de vocês pela generosidade que vocês têm tido. Nós temos tido exemplos muito impressionantes. Nós temos tido exemplos de pessoas que têm ajudado outros nas suas necessidades, tanto físicas, materiais, como necessidades espirituais, emocionais. Eu tenho visto pessoas ajudando outras pessoas que estão se sentindo sós, se sentindo um momento de ansiedade. Pessoas têm conversado, têm procurado. Eu tenho visto pessoas telefonando, entrando em contato, tendo todos os cuidados, mas mantendo. Isso é ser generoso. Isso é ser generoso. Pessoas que têm contribuído para que a igreja ela continue agindo, mesmo que não está fisicamente reunida, mas que ela está se espalhando por todos os lugares, ela está fazendo a sua função, está fazendo a sua parte. Então eu quero agradecer a você que é a Igreja Oásis e você que é amigo, você que está aí em outros lugares, mas tem entendido, tem acreditado no ministério dessa igreja, e nós queremos um coração grato, agradecer a Papai do Céu e dizer mais uma vez, uma das marcas, uma das ações do Espírito Santo na vida da gente é que ele nos torna pessoas generosas.
Nós estamos aqui para servir. Lembra? Nós estamos aqui para glorificar a Deus e estamos aqui para servir uns aos outros. Então, quero louvar a Deus pela sua vida e agora nós queremos estar orando, agradecendo por esse momento especial e também louvando a Deus por alguns momentos também que Ele tem nos feito passar e desafios para nós orarmos e intercedermos por alguns irmãos que estão necessitados. Então, eu queria convidar você para que a gente pudesse agora estar orando por algumas necessidades da nossa comunidade, né? E nós queremos, em primeiro lugar, estar orando por algumas pessoas que têm passado algumas necessidades na sua saúde, né? Nós estamos lembrando da Jacira, a esposa do pastor Marcos, que teve que se submeter a um cateterismo nessa semana, final dessa semana, e graças a Deus está bem. A Kate também, nós queremos estar orando por ela. A Nete, que também se encontra hospitalizada, mas está sob controle também. A Kátia, que está em casa também, que tem se recuperado, Deus abençoe. Nós queremos estar orando pelo filho da dona Áurea, nossa amada querida, aqui do ladinho, e nós queremos orar por ela, está também com um filho enfermo. E outras pessoas, talvez que você conhece, que eu gostaria de encorajar você durante a semana, tá ligando para essa pessoa, tá orando com ela pelo telefone, através do celular, e que você pudesse estar acompanhando essas pessoas. Um outro pedido que eu queria estar trazendo para vocês é por ânimo vindo de Deus. Nós queremos esse ânimo vindo de Deus para as nossas vidas. E aí, então, eu queria pedir para que nós pudéssemos juntos pedir para que Deus esteja trazendo um ânimo, renovando o nosso ânimo, renovando o ânimo das pessoas que talvez estejam nessa pandemia. Nós já estamos aí 5 meses e algumas pessoas já estão muito cansadas e querendo ver uma solução para tudo isso. Então nós precisamos de ânimo vindo do Senhor. Ânimo vindo do Senhor. Um outro pedido é pelo mover. Hoje, pela manhã, nós trabalhamos o começo da série sobre Posso Acolher Mais, e nós começamos a série falando sobre o Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre nós. Então eu queria que a gente orasse como igreja, e aí orar, você que está aí, aonde você estiver, no lugar onde estiver, com a sua família, orar pelo mover do Espírito Santo na vida de cada discípulo de Cristo, nos levando a proclamar a Jesus. Esse é um momento divino, esse é um kairós de Deus, o tempo de Deus para proclamarmos a sua verdade diante das pessoas. Pessoas estão carentes, pessoas estão precisando de ajuda. Ontem eu passei por uma senhora e foi muito interessante, sem nenhuma... de repente ela me chama e ela começa a conversar, ela começa a falar da sua solidão, ela começa a falar da sua situação. Logo mais depois ela fala que perdeu um irmão por causa da Covid. E aí então, poxa, quantas chances nós temos e precisamos pedir para que Deus encha-nos do Espírito Santo, para que a gente não perca nenhuma oportunidade. E o meu último pedido para encerrarmos hoje, a gente orar por isso, que Deus nos leve a grandes momentos de comunhão com Ele. Que Deus renove a sua vida devocional, a nossa vida devocional, o nosso tempo de oração, o nosso quartinho, o nosso lugar secreto. Que Deus renove isso. Que Deus traga um profundo desejo no nosso coração, como cristãos, como discípulos dele, para uma maior comunhão com Ele, para um maior tempo com Jesus. E aí então, junto a isso, que Deus também nos leve a um momento de comunhão com o nosso próximo, com os nossos irmãos queridos. E então eu gostaria de convidar você a um momento de oração nesse momento. Quero convidar você aí na sua casa, no lugar onde você está, com quem você estiver. Se estiver só, lembre-se que você não está sozinho. Deus está aí juntinho com você, Jesus está aí, o Espírito Santo está aí dentro de você. Então eu queria convocar você para orarmos juntos nesse momento. Vamos orar. Pai, que ousado é o teu amor, que grande é o teu amor, extenso e profundo é o teu amor, como é alto o teu amor. Não podemos contar, não podemos medir,
mas o Senhor coloca o teu amor dentro de nós, um coração tão frágil, tão carente, tão limitado, e o Senhor invade o nosso coração com o teu amor. E é por causa disso, Deus, que nós nos curvamos diante do Senhor nessa noite e queremos colocar diante de Ti as pessoas enfermas. Algumas pessoas que nós temos sabido, como a Jacira, a Kate, a Nete, a Kátia, o filho da dona Áurea. Talvez outras pessoas que nós não estamos lembrando, mas o Senhor sabe, e aquelas que vêm à nossa mente, eu lembro agora da Osana também, que foi infectada com a dengue, talvez outras pessoas que estão aí próximas a nós, pessoas que nós conhecemos, que talvez estejam sofrendo com algum tipo de ansiedade mais forte, com as suas emoções, com outras coisas que têm tirado a paz, têm tirado o ânimo. Vai de encontro a essas pessoas, Pai. Cura a sua ferida, cura a sua dor, cura a sua mágoa, cura a sua necessidade, e que ela possa estar entendendo o quanto é grande o teu amor e o quanto o Senhor a ama e se importa com ela. Nós oramos, ó Deus, por ânimo. Talvez uma das coisas que nós mais precisamos durante essa pandemia toda. Nós olhamos para as pessoas de um lado e do outro e percebemos que as pessoas estão andando desanimadas, as pessoas não estão sabendo como lidar mais com a situação. Os nossos governantes, por mais que tentem, mas também eles se encontram limitados. E no mundo todo nós temos visto isso, tanto países de primeiro mundo, países com uma tecnologia muito avançada, como países de terceiro mundo ou de quarto, países que têm uma deficiência maior, mas todos eles têm sofrido, e nós percebemos que precisamos de ânimo. E eu venho orar para que o Senhor traga ânimo para a tua igreja, traga ânimo para cada cristão, para cada discípulo do Senhor, porque a tua igreja é a esperança do mundo. Não há esperança no dinheiro, na tecnologia, nem na ciência. A tua igreja, ela é a esperança, porque é ela que é a agência do Senhor aqui na terra. Então é ela que traz a experiência de Deus e a unção do Espírito Santo de Deus. Então que o Senhor traga ânimo. Nós oramos também, Pai, para que haja um mover do Senhor, do Espírito do Senhor na vida de cada pessoa, para que possamos estar fazendo e proclamando o Teu Evangelho de forma intensa, intencionalmente, para cada pessoa. Nós oramos por cada família, Pai, por cada casa, por cada lar, orando pelos casais, ó Deus, pelos filhos, pelos pais, que o Senhor traga um mover do Espírito Santo na vida de cada pessoa, aonde estiver, para que haja de fato, Deus, uma liberdade, para que haja de fato, Deus, uma consolação, para que haja de fato uma transformação, e que sejamos pessoas que inspire e transpire Jesus Cristo, o Espírito do Senhor, nessa terra. Nós oramos assim pela tua igreja e por todas as pessoas que estão espalhadas, aonde estiver nos ouvindo, que essas pessoas também sejam alcançadas e que sejam impactadas pelo mover do Teu Espírito Santo. Nós oramos, ó Deus, por esse momento de culto, e que o Senhor seja engrandecido e glorificado. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor. Declarar que as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Vamos fazer essa canção? Quero louvar-te. Sugestão aí do nosso querido irmão Alisson, o marido de Lalesca. Obrigado, querido. Vamos lá todos? Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero louvar-te,
querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. Agora sim, as aves. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, Então canta. quero levantar, Então levanta. minhas mãos. Agora o verbo amar. Quero amar-te. Sempre mais e mais quero amar. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. Quero amar-te. Sempre mais e mais quero amar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Só as vozes, só as vozes. As aves do Você, céu as palmas, vamos lá, gente, cantam em casa. para ti. Isso. As feras do campo Vamos lá. refletem Louva ao teu Senhor, poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos. Todo mundo junto. a Mais uma ti. vez. As aves. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Glória a Deus. Vamos fazer uma canção chamada Carvalho de Justiça. A gente fez hoje pela manhã na ceia. Se você perdeu por algum motivo a ceia, ela já está disponível nesse momento no nosso canal, tá bom? Quando acabar, não sai agora, não vai agora, calma, tá bom? Quando encerrarmos o momento de culto, você volta lá em nosso canal, na lista de vídeos você vai encontrar a ceia, tá bom? Você vai poder assistir, ser contemplado, ser abençoado, ser agraciado com a Santa Ceia do Senhor. Vamos cantar Carvalho de Justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. Ele nos ungiu para quê? Para pregar libertação E quebrar cadeias para restaurar os corações. e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então vá e anuncie, querido, a fim a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem Carvalho de Justiça. Tá? O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente. Ele lhe dá forças para caminhar.
Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova, amém. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça. Mais uma vez, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça. Olá, meu querido, minha querida, graça e paz de Jesus na sua vida. Queria louvar a Deus por esse dia que Ele nos dá. Queria agradecer a Deus por o momento que tivemos hoje pela manhã da ceia. Um momento muito inspirador, encorajador, edificador. Espero que você tenha participado de fato aí conosco. E, gente, hoje, como Bona falou de manhã, nós estamos iniciando uma nova série. A série de agosto. Você deve ter recebido aí a imagem, propaganda. E eu estou muito empolgado. Eu estou muito feliz, né, com a forma como Deus tem nos direcionado para a reflexão dessas mensagens, né? Se você for lembrar, no mês passado, o tema da nossa série foi Posso Adorar Mais. Terminamos semana passada. E adorar tem a ver com o fim primário de todos nós, humanos. E hoje, né, é o primeiro domingo de agosto, nós começamos uma nova série que tem como tema Posso Acolher Mais. E a gente acolhe quem? A gente acolhe o próximo. A gente acolhe o outro. A gente acolhe o irmão. Então perceba que esses 2 mandamentos são, na verdade, os 2 mandamentos principais que Jesus nos ensinou no Novo Testamento, que é de amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Então a gente está em consonância aí, com certeza, com o Espírito Santo em relação a essas séries e essas mensagens que a gente tem trabalhado. Por isso eu estou muito feliz, eu estou muito entusiasmado, eu estou muito empolgado pelo que Deus ele vai fazer comigo e com você aqui nessa comunidade, na sua família, na sua casa, no seu bairro. Então, querido, existem 2 textos paralelos que vão nortear, né, as mensagens do mês de agosto. Um texto é uma profecia. Bona falou sobre isso hoje de manhã. O outro texto é o cumprimento dessa profecia. Um texto está no Antigo Testamento, o outro está no Novo Testamento. Um texto é um desejo, o outro é a realização. Um texto é um rascunho, o outro é um quadro que já é completo. Um texto foca a esperança, o outro texto já foca a plenitude, o fato, a convicção. Um foi dito por um profeta, o outro texto foi dito pelo Deus que usou esse profeta no Antigo Testamento. Um texto é a teoria e o outro texto é a prática. E esses 2 textos é Isaías, capítulo 61, e eu vou ver versículo do 1 ao 3 com você. E o outro texto do Novo Testamento é Lucas, capítulo 4, versículo 16 e versículo 19. Em Isaías, capítulo 61, versículo do 1 ao 3, a gente vai ver que o povo de Deus estava preso numa terra estrangeira. Estava preso pelo Império Babilônico. Não só isso, mas a gente vai ver que é um povo que perdeu suas propriedades, perdeu a sua dignidade, perdeu a paz de espírito, perdeu a alegria.
O povo estava há anos e mais anos sem ouvir notícias boas. Então Deus, ele levanta um profeta, esse profeta Isaías, para fazer um anúncio. E esse anúncio também é uma promessa, também é uma profecia messiânica para esse povo que estava abatido, que estava com o coração oprimido, que estava pobre, que estava cativo, cego, triste, desabrigado, humilhado. Então Deus fala por meio desse profeta as seguintes palavras. Isaías, capítulo 61, do 1 ao 3. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertar das trevas os prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do Senhor, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Esse é o texto do Antigo Testamento. Agora a gente vai ver lá em Lucas, capítulo 4, que passaram-se mais ou menos 300 anos. E esse mesmo Deus que falou pela boca do profeta Isaías, ele agora nasce, ele agora vai encarnar, ele vai tomar forma humana, ele vai ter peles e ossos e sangue, carne. Esse Deus que nasce, ele é o Messias esperado. Porém, um Messias ainda anônimo, como eu e você. Ele nasce lá em Belém, na mais extrema simplicidade. Você sabe disso. Ele nasce numa situação de pobreza extrema. Depois, esse Messias chamado Jesus, ele cresce numa periferia de uma cidade chamada Nazaré. E ali ele continua tendo uma vida simples, apesar de ser dono de tudo. Ele era pobre e viveu com os pobres e marginalizados da sua época. Ele aprendeu um ofício de carpinteiro com seu pai, chamado José. E ele era um menino, diz o texto, ele era um menino admirado pelos seus conhecidos, por algo diferente que existia nele. Quando esse Jesus completa 30 anos de idade, ele sabe que um profeta chamado João Batista, ele estava pregando arrependimento e pregando sobre o reino de Deus e a chegada próxima desse Messias. Esse João Batista, ele batizava as pessoas que recebiam essa mensagem em seus corações. Então Jesus, ao saber disso, vai ao encontro de João Batista, desse tal de Batista, e ali nas margens do Rio Jordão, João estava batizando as pessoas. Quando ele viu Jesus, ele parou. E apesar de não o ter reconhecido naquele momento, Deus falou para João Batista: João, esse é o Messias que você tem anunciado. Então João viu o Espírito Santo descendo do céu como uma pomba e permanecendo na pessoa do Jesus. Então João disse para todo mundo: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então se aproxima de João Batista para ser batizado como cumprimento das profecias. E logo depois do seu batismo, Jesus é conduzido para o deserto, onde ali ele seria tentado pelo diabo. Ali no deserto, Jesus passou mais ou menos 40 dias e 40 noites, sendo tentado com as principais ambições humanas. Mas diz o texto que Jesus ficou fiel. Ele se agarrou na palavra de Deus, na vontade de Deus, e ele resistiu até o fim. E a gente chega então em Lucas, capítulo 4, versículo 14, que vai dizer que Jesus então volta do deserto e ele volta para a Galileia no poder do Espírito Santo. Eu quero destacar isso. Ele volta cheio do Espírito Santo, mas também agora cheio de uma convicção do seu chamado, do seu ministério, da sua vocação. Diz o texto que Jesus ele ia em sinagogas e em sinagogas,
ensinando encantadoramente, até que ele chega na cidade de Nazaré, exatamente a cidade onde ele cresceu, onde ele passou a sua infância e a sua adolescência, a sua juventude. E num dia de sábado, Jesus vai numa sinagoga, como diz o texto, já era de costume ele ir nas sinagogas no sábado. Mas antes disso, ele não poderia, numa sinagoga, assumir o púlpito para pregar. Mas agora Jesus já tem 30 anos, e Jesus já é maior de idade. Jesus entra na sinagoga, é-lhe dado o livro do profeta Isaías. E parece que propositadamente, Jesus abre nesse texto que agora eu vos leio. Lucas 4, versículo 18, versículo 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. É muito interessante, Jesus não continua falando sobre o ano da vingança do Senhor, mas ele destaca o ano da graça do Senhor. Logo depois a gente vai ver que, como parte litúrgica, ele, após a leitura do livro, ele fecha o livro, ele devolve o livro ao assistente e se assenta na cadeira para pregar ou ensinar sobre aquele texto que ele acabou de ler. E diz ali o texto que todos estavam olhando para ele quando ele disse algo nunca dito antes na história de Israel. Algo que se esperava por quase 300 anos por um povo que ainda continuava cativo por um império, outro império, o Império Romano. Jesus então faz uma pregação com apenas 10 palavras. E a pregação de Jesus foi: hoje se cumpriu as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Queridos, esse texto de Lucas, ele é muito esclarecedor para a gente, porque esse texto de Lucas vai nos mostrar as características, as especificidades, os detalhes e o público-alvo do ministério de Jesus. Você vai ler Mateus e você vai ver que Mateus já tinha dito que Jesus ele pregava arrependimento dos pecados e aproximação do reino de Deus, mas Mateus é muito genérico em relação aos detalhes do ministério da vida de Jesus. Marcos também vai dizer que Jesus pregava sobre arrependimento, sobre a chegada do reino, sobre a aceitação das boas novas. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15 vai falar sobre isso. Mas perceba que Lucas, ele é detalhista. Lucas ele vai detalhar esse ministério de Jesus. E esse ministério de Jesus tinha a ver com acolher pessoas. Exatamente o que aconteceu com o filho do pai, que depois de ter pego sua herança antecipadamente, ele gasta toda a sua herança. E ele fica pobre, fica miserável. Porém, o texto diz que ele volta para a casa do pai. E que é o que o pai faz quando vê o filho voltando? O pai acolhe o filho que é pobre, oprimido e é abatido. E hoje eu quero falar sobre acolher mais os pobres, oprimidos e abatidos de coração. Esse é o título da nossa mensagem. Durante esse mês a gente vai categorizar cada aspecto, cada nicho de pessoas que o Evangelho traz para trazer transformação. Então o título da mensagem de hoje, você pode ver aqui do meu lado, é Posso Acolher Mais os pobres, oprimidos e abatidos de coração. Queridos, se nós amamos Jesus, se nós seguimos a Jesus, se nós somos discípulos de Jesus, essa profecia lida e concretizada por Ele precisa se repetir hoje e todos os dias. A fala de Jesus no versículo 21 precisa ser ecoada na vida de cada um de nós, da vida da igreja, porque ainda nós continuamos vivendo no mundo, numa sociedade, com muitas pessoas pobres, com muitas pessoas oprimidas, com muitas pessoas abatidas. Então,
olhando para esse texto que a gente acabou de ler de Lucas, olhando para o ministério de Jesus, eu fico pensando quais são os passos de Jesus para cumprir o seu chamado entre os pobres, oprimidos e abatidos. E eu pensei nessa pergunta, pensei nesse texto, e eu percebi que esse texto aqui, ele nos dá 4 perguntas. 4 perguntas que podemos fazer, e essas perguntas podem nos levar a essas respostas. Podem nos direcionar a como nós acolhermos mais esse público-alvo, os pobres, os oprimidos e abatidos de coração. Então, a primeira pergunta que eu posso entender que existe num texto é como? Como? Como é que a gente chega até esse nicho de pessoas? Como é que se dá essa acolhida? E a gente vai olhar para a vida de Jesus e a gente vai ver que logo que Jesus voltou da Galileia, ele veio com uma característica especial. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente acolhe essas pessoas? Não é, a princípio, com estratégias humanitárias, com estratégias sociais. Não é com a mente cheia de ideologias, de teorias A ou teorias B. Não é com sentimento de pena, como se nós fôssemos mais importantes do que essas pessoas. Não é pelo esforço, um esforço humano, mas, segundo o texto, a gente precisa chegar a essas pessoas cheio do poder do Espírito Santo. Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu quero repetir que o Espírito do Senhor também está sobre você que tem Jesus no seu coração. E é esse Espírito que nos faz ver a pobreza além da pobreza, a opressão além da opressão, a depressão além da depressão. É esse Espírito que nos dá sabedoria, coragem e unção para criar ações, estratégias, teorias e o sentimento correto para agirmos em relação a esse próximo, ao próximo. Jesus, nos evangelhos, ele teve o seu ministério voltado para os pobres, oprimidos e abatidos do coração. Mas perceba que foi porque ele estava cheio do Espírito Santo, que em alguns momentos Jesus entendeu que a carência do outro era mais do que uma carência material ou física. Em alguns momentos ele entendeu que a carência de um pobre era uma carência emocional ou espiritual. E isso foi dado uma direção por causa do Espírito Santo na vida dele. Então, como deve ser a nossa acolhida? Uma igreja acolhedora, ela deve ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Essa acolhida deve existir através do Espírito Santo de Deus permeando todas as nossas ações. Amém, queridos? Então, a primeira pergunta é essa. Como? A segunda pergunta é quem? Quem é esse público-alvo? Quem são essas pessoas que Jesus deu prioridade? E o nosso título já diz: os pobres, oprimidos, abatidos do coração. E durante as outras mensagens, os outros domingos, a gente vai falar sobre outras categorias. Então, gente, perceba que é claro que nós não vamos aqui ser reducionista, literalizando o pobre apenas como aquele que é desprovido de bens e serviços sociais, ou que o oprimido é só aquele que sofre opressão física. Claro que não. Existe muita gente rica que é pobre da miséria, da misericórdia e da graça de Deus. E tem muitos opressores que também são oprimidos por outras circunstâncias. No entanto, a gente precisa entender que é fato inequívoco que a classe mais pobre, ela sofre, em sua maior parte, pelas demandas sociais e pelas opressões sociais. Inclusive, literalmente, Jesus priorizou o seu ministério para essa classe. Jesus, ele alimentou os famintos, Jesus, ele curou os leprosos, Jesus, ele deu valor e dignidade ao publicano, à prostituta, etc, etc. Leia os evangelhos. Porém, perceba que Jesus, ele viu uma pobreza e uma opressão no coração de Zaqueu. Um publicano, um cobrador de impostos, alguém que tinha muito dinheiro, rico.
Porém, alguém que era pobre de espírito. E diz as bem-aventuranças que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma pergunta que talvez seja uma caixa de banana. Responda rápido. O rico faz parte do reino de Deus? Sim ou não? O rico faz parte do reino de Deus? Sim ou não? Claro que sim, gente. O rico também faz parte do reino de Deus. Mas o rico que encontra Cristo, ele vai entender que a sua riqueza vai ser usada por Deus para aliviar a fome e a opressão do próximo. Jesus, ele não acabou com a miséria. Jesus não acabou com a pobreza. E ele nem disse que a pobreza se acabaria neste mundo, porque este mundo já é dos malignos. Apesar de ser consequência do pecado de Adão e Eva, a pobreza, ser pobre necessariamente não é pecado, porque senão eu estaria pecando todo dia, só por estar vivo, porque eu sou uma pessoa pobre. Mas no reino de Deus, o pobre não passa fome, e eu não passo fome. O pobre, ele tem dignidade, e eu tenho dignidade em Cristo. O pobre, ele tem honra, e ele tem oportunidade para crescer na vida. Então, no reino de Deus, nós precisamos alcançar esse público-alvo. Quem? Os pobres, oprimidos e abatidos do coração. Amém? Terceira pergunta. Onde então? Onde é que se dá essa acolhida? Eu quero fazer também outras perguntas. Se Jesus fosse membro da IBO, se Jesus fosse membro da Oasis, qual grupo-alvo ele daria mais prioridade? Os que moram em Boa Viagem, naqueles prédios lá de frente para o mar, ou os que moram aqui na comunidade do Chiclete, que é a periferia da periferia da periferia do bairro da Iputinga? Seja claro, seja honesto. Onde Jesus estaria nesse exato momento de pandemia, de crise mundial? Jesus estaria na igreja, no templo, no prédio? Ou Jesus estaria dentro dos becos? Jesus estaria nas praças, nas vielas, nas quebradas, nos bordéis, etc, etc. Onde é que Jesus estaria? Quando Jesus disse, inclusive para um rico, jovem, ele disse, como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. Eu lembro de uma parábola, onde esse mesmo Jesus, ele diz que um certo homem, e essa parábola está ensinando sobre o reino de Deus. Um certo homem deu um banquete, ele fez um banquete e convidou a elite da sociedade. Mas diz a história que ninguém veio para esse convite, para esse banquete, porque essa elite já estava cheia de si mesma. Essa elite já estava satisfeita com seus condomínios luxuosos, com seus carros importados, com suas contas bancárias. Jesus diz então que aquele anfitrião, ele chama os seus servos e diz, já que essas pessoas não vieram, não aceitaram o meu convite, então vão pelos becos, vão pelas vielas, convide os doentes, os bêbados, as prostitutas, os presos, os leprosos, convide os mais pobres da sociedade para esse banquete. E diz a história, lá em Lucas, capítulo 14, versículo 16 a 24. Perceba como Lucas ele traz esse destaque tão especial de Jesus com o pobre. Diz o texto que a casa do anfitrião ficou cheia. Ficou cheia. Assim é o reino de Deus. Adivinha quem são os servos desse anfitrião, queridos? O servo sou eu e você, a igreja de Jesus Cristo. A igreja, ela tem que estar disposta a acolher essas pessoas. Assim como eu fui acolhido, assim como você foi acolhido. Porém, essa acolhida, ela só vai acontecer de uma forma definitiva quando nós formos onde essas pessoas estiverem. Mais perguntas. Você conhece a realidade do seu bairro?
Você que está aí nos ouvindo, que é de outra cidade, talvez de outro país, você conhece a realidade do seu bairro? Você sabe onde estão aqueles que são excluídos do poder público? Eu fiz uma pesquisa na Prefeitura do Recife sobre a área da Iputinga, a questão social. E os dados que tem lá, que são os dados que servem de suporte para a aplicação de políticas públicas para o bairro da Iputinga, são dados de 2010. Ou seja, já estamos 10 anos depois. E o que é que se passou de 10 anos aqui nesse bairro que já aconteceu? A quantidade de pessoas que já estão morando aqui, a quantidade de demanda nós temos. Você sabe quantos do seu bairro moram em lugares indignos de se morar? Você sabe quantas bocas de fumo tem no bairro que você mora? Você sabe quantas mães estão criando seus filhos sem os maridos? Famílias monoparentais. Você sabe quantas crianças estão se prostituindo? Quantas crianças estão trabalhando de forma forçada? Você sabe onde estão essas pessoas? Qual é a probabilidade dessas pessoas virem até o prédio da Igreja Batista Oásis? Você sabe qual é a probabilidade, gente? Quase nenhuma. Muito difícil. Pela graça de Deus, algumas pessoas chegam aqui, mas a maioria não vão chegar. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensinou que essa acolhida se dá aonde essas pessoas estão. Nós precisamos ir até onde essas pessoas estão. Amém? E a última pergunta é o quê? O quê? O que é que a gente vai fazer com essas pessoas? O texto é claro. Nós vamos pregar as boas novas aos pobres, oprimidos e abatidos de coração, e nós vamos proclamar o ano aceitável da graça do Senhor na vida delas, na vida delas. Queridos, o Evangelho, ele é o anúncio de boas novas. E a gente está passando por um momento de pandemia, e a gente está carente de boas novas, de boas notícias. Eu não sei o que foi que aconteceu com a igreja, quando ela achou que pregar o Evangelho é levar a salvação para a alma da pessoa. Não, não é isso. É muito mais que isso. O Evangelho, ele traz salvação para a pessoa toda. O Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Porque o Evangelho, ele é transformador. A igreja, ela é agente de transformação. Isso foi um tema anual que a gente trabalhou aqui na igreja. A igreja, ela é agente de transformação porque a igreja, ela detém e ela compartilha esse Evangelho. Por isso, queridos, que as boas novas devem não só transformar a alma da pessoa, mas deve também transformar as emoções, o físico, o contexto que a pessoa vive. De modo que se alguém vive na mais extrema pobreza, se alguém vive privado de necessidades básicas, se alguém vive na indignidade, o Evangelho, ele tem que transformar esse contexto. Seja sincero comigo. Qual é a boa notícia que alguém que está com fome quer ouvir? Seja sincero comigo. Qual é a boa notícia que alguém que está com fome quer ouvir? Que Deus a ama? Que ela precisa se arrepender dos seus pecados para não ir para o inferno? Ela já está vivendo no inferno, gente. Que Deus tem um plano e um propósito na vida dela? É claro, tudo isso é verdadeiro, eu concordo com tudo isso. Mas se ficar só nisso, Tiago vai dizer que isso é falácia religiosa, hipocrisia religiosa. Qual é a boa notícia? E agora eu lembro de uma reportagem que eu vi semana passada, eu fiquei muito triste. Qual é a notícia que um jovem negro que foi preso inocentemente e já está há 3 anos na cadeia quer ouvir? Que ele fique firme para cumprir sua pena?
Ou que, olha, um grupo de advogados se juntaram e deram entrada numa ação e você foi inocentado. É isso que as pessoas querem ouvir. Isso é a mensagem do Evangelho. A pregação do Evangelho, leia junto comigo aí. A pregação do Evangelho, queridos, é a pregação do reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria, um reino de dignidade, um reino de humanidade, um reino de empatia um com o outro. É um reino onde o órfão é acolhido, a viúva é amparada, o estrangeiro necessitado, ele é hospedado. É um reino de equidade, de solidariedade, de amor e de partilha. E tudo isso acontece com os filhos do reino, que são usados pelo rei desse reino para trazer transformação e para trazer proclamação da graça e do ano aceitável do Senhor para todos. Você sabe o que significa o ano aceitável do Senhor? É o ano do jubileu. Todos os 50 anos que se passam, Israel comemora o ano do jubileu, que é o ano da misericórdia, é o ano do perdão, é o ano da libertação, é o ano da restauração, é o ano onde o escravo é liberto, é o ano onde aquele que tem dívida, a dívida é perdoada, e Israel comemora isso. Porque Deus quer implantar essa justiça na vida do seu povo. Eu louvo a Deus pela Igreja Batista Oásis, porque eu estive vendo a página do nosso Face. E eu vi quanto movimento da Igreja Batista Oásis aqui nesse bairro e outros bairros, eu fiquei muito feliz. Como nós temos encarado o Evangelho nessa perspectiva de Jesus. E eu queria passar só 3 exemplos, mas são muitos exemplos, centenas de exemplos que eu poderia dar. Mas pelo menos 3 exemplos para alegrar o seu coração. Primeiro exemplo, aí você vê de lado, que o Evangelho chegou na vida e na casa do seu Wilson. Um homem que morava num local que a gente não sabia dizer o que era o quê. Literalmente um lixão. Um homem que dormia junto com ratos, com barata. Um homem que morava num local insalubre, indigno. E o Evangelho chegou para esse homem através de ações da igreja. E a igreja se mobilizou para reconstruir, na verdade, construir uma nova casa para esse homem. Não só para ele, mas a gente construiu uma casa também para a filha dele. Enquanto a gente fazia essa ação, outras ações estavam acontecendo na comunidade do Detran. Isso é o Evangelho. Isso é a chegada do reino de Deus. Outro exemplo para você, talvez você não conheça essa história, mas o Evangelho também chegou na vida de Rodrigo. Olha que figura. Olha Rodrigo antes, que criatura. Um menino que era envolvido com violência, um menino que era envolvido com drogas, com tráfico, com prostituição. Um menino que morava numa casa e um lar completamente disfuncional. Mas o Evangelho chegou na vida de Rodrigo. E é muito lindo a forma como o Evangelho chegou na vida dele. Chegou através do grupo pequeno dele. De outros jovens que se juntaram e tiraram Rodrigo da casa dele. Alugaram a casa aqui próximo da igreja. E esse grupo de jovens alimentaram esse Rodrigo, comprava alimento para ele, cesta básica para ele. Não só isso, estava junto com ele num processo de discipulado toda semana. Não só isso, mas investiram financeiramente para que ele fizesse um curso de barbearia. E hoje Rodrigo é um dos melhores barbeiros, não só daqui da Iputinga, mas talvez até mesmo do Recife. É o meu melhor barbeiro. E eu recomendo ele para qualquer um de vocês. Não só isso, mas Rodrigo ele teve uma família dada por Deus. Alguém que hoje tem dignidade, tem identidade, tem valor. Alguém hoje que é admirado pela sua família por ter vencido na vida. Mas ele não venceu por conta própria, ele venceu por conta da graça e do ano aceitável do Senhor que chegou na vida de Rodrigo. Rodrigo, Deus te abençoe, meu querido.
meu querido. E o outro exemplo seria esse exemplo aqui. O evangelho chegou na vida de seu carneiro. Eu já falei isso aqui já uma vez. E na verdade eu quero colocar seu carneiro representando todos os que chegaram no sepulcro. Seu carneiro era um senhor de idade que foi encontrado por Paulo na calçada. Ele vivia na calçada desse bairro. Alguém que era explorado, alguém que era indigno, alguém que não era visto. E Paulo acolheu esse homem, juntamente com Cláudia, de uma forma excepcional. E ele levou esse homem para sua casa, para o seu Michel Sepulcro. E de lado aí a gente vê uma foto dele alguns anos depois, totalmente restaurado. E é muito interessante que seu carneiro, ele faleceu enquanto ele estava com Paulo e Cláudia. Mas ele faleceu com alegria, faleceu com dignidade, faleceu sabendo que ele era importante para muitas pessoas dessa igreja. Faleceu e no seu velório existiam pessoas que estavam lá para dar honra para a vida dele. E eu louvo a Deus pelo Sepulcro, que através de Paulo e Cláudia tem feito isso, tem levado esse evangelho transformador para muitos pobres, para muitos oprimidos e abatidos do coração. Deus abençoe Cláudia e Paulo. Queridos, o que é que você tem feito? O que é que você que faz parte dessa igreja, o que é que você tem feito para transformar a realidade dessas pessoas que Jesus morreu por elas? O que você pode fazer para acolher mais os pobres, oprimidos e abatidos do coração? Pensa um pouco, o que é que você pode fazer? Olha para a sua vizinhança, olha para o caminho onde você vai para o seu trabalho. O que é que você pode fazer? O que é que você tem visto? O que você poderia fazer? Talvez você possa estar pensando, mas Genilson, eu não tenho condições. Eu não tenho dinheiro, eu não sou rico, eu queria ser rico para poder ajudar mais. Mas isso é uma falácia, gente, porque esses 3 exemplos que eu acabei de falar para vocês foram ações feitas por pobres, por pessoas pobres, sem dinheiro. Pergunta a Paulo e Cláudia o quanto ele tem na conta bancária deles. Nada. Mas o que Paulo e Cláudia faz é estrondoso, porque ele faz no poder do Espírito Santo. Essa igreja tem feito ações e mais ações na vida de várias pessoas, sem dinheiro, mas pelo poder do Espírito Santo. E quando a gente vai no poder do Espírito Santo, Deus providencia todos os recursos que a gente precisa, porque o Evangelho, ele transforma. Eu tenho andado por esse bairro da Iputinga e eu tenho visto muitas coisas boas. Mas eu ainda tenho visto muita injustiça, muitos pobres vivendo de forma indigna, de forma subhumana, muitos oprimidos pelo escalabro desse sistema e desse mundo cruel. Mas, querido, Jesus morreu por cada uma dessas pessoas. E Jesus deseja que a profecia de Isaías chegue até elas por meio de mim e por meio de você. Queria concluir essa mensagem. E diferente das outras mensagens, diferente da mensagem de Bona, de Rodrigo, eu tenho apenas um desafio para você. Um desafio. Uma parte prática da mensagem. Para lançar para você que está me ouvindo. Quer seja você que faz parte dessa igreja, quer você faça parte de outra comunidade. Eu queria propor para vocês um jejum. Um jejum, só isso. Mas é um jejum diferente do que nós temos visto por aí. Não é esses jejuns que existe de abstenção de alimento, que na verdade tem mais a ver com os nossos interesses do que os interesses de Deus ou do próximo. Eu quero propor para você o jejum que Deus deseja, que Deus se agrada dos seus filhos, que é o mesmo jejum citado pelo profeta Isaías. Deus falando por meio do profeta Isaías. Isaías capítulo 58, versículo 6 em diante. Eu vou ler só alguns versículos. Mas, em caso, você pode ler todo o capítulo 58 e você vai entender qual é o jejum que Deus quer da gente. Isaías diz o seguinte, Deus falando para Isaías: o jejum que desejo não é este,
soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, por liberdade aos oprimidos e romper todo jugo? O jejum que eu quero não é esse, partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim, você fazendo isso, Deus diz, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Diz o Senhor que aí sim, quando você fizer esse jejum, você clamará ao Senhor, e Ele responderá, você gritará por socorro, e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo do acusador, se com a renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Esse é o meu desafio para você. Se nós fizermos esse desafio, se nós fizermos esse jejum, eu tenho certeza que a sua saída de casa será diferente. Porque você vai olhar aquele que é mais necessitado do que você, como alguém que precisa ser acolhido por você. Porque eu e você somos os braços de Jesus para acolher os pobres, os oprimidos e abatidos do coração. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa te usar tremendamente para trazer as boas novas e a proclamação do ano aceitável do Senhor. Queria orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o Senhor, engrandecer teu santo nome por essa nova série que começa. Porque essa nova série, Deus, traz para nós uma ressignificância e nos lembra também qual é o nosso papel como igreja. Nós não somos uma comunidade para dentro, nós somos uma comunidade para fora. Nós fomos chamados de Deus para proclamar o Evangelho, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para proclamar o teu reino. Nós fomos chamados para imitar Jesus. E nós imitamos a Jesus quando a gente abre o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e a gente cita aquela profecia como dizendo: hoje se cumpriu essa profecia na minha vida, na vida daquele que é necessitado, que precisa de mim. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir nossos olhos, porque os campos estão maduros, os campos estão brancos, e tem muita gente ainda precisando que o reino de Deus chegue até essas pessoas. Deus, nós queremos que esse bairro, essa rua, essa comunidade, Deus, possa ser alcançada por tua justiça, possa ser alcançada pelo ano da graça do Senhor. Nós queremos se juntar com outras igrejas, com outros irmãos em Cristo sérios, de outras comunidades, para também levar esse ano aceitável do Senhor e essa proclamação do Evangelho, aonde tiver pessoas que precisam do Senhor. Pai, que o Senhor possa ajudar-nos a esse processo desse jejum, que nós possamos levar a sério esse jejum que agrada ao Senhor, que é o jejum que nos faz olhar para o próximo como a nós mesmos, que faz olhar para o próximo com os olhos de Jesus, e não só pregou arrependimento, não só pregou a chegada do reino, mas alimentou, curou, restaurou e acolheu. Essa é a minha oração para o Senhor, e essa é a minha oração também para a vida de cada irmão em Cristo que agora nos ouve. Esse culto dedicado a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se alguém deixou de ser
aquilo que você um dia imaginou. Se houve algum motivo incerto ou justo, não leve a mal, não julgue. Se você tentar, vai ver que é fácil amar o seu irmão sem criticá-lo, mesmo que aos olhos seus hajam erros. Interceda por ele, entregue sua vida a Deus. Deus quer que você e seu irmão sejam um. Compreendam Todas as diferenças e sejam um. O mesmo corpo no Senhor, uma só voz, o mesmo louvor. Abram seus corações e sejam um. início. Se alguém deixou de ser aquilo que você um dia imaginou, se houve algum motivo incerto ou justo, não leve a mal, não julgue. Se você tentar, vai ver que é fácil amar o seu irmão sem criticá-lo, mesmo que aos olhos seus hajam erros. Interceda por ele, entregue a sua vida a Deus. Deus quer que você e seu irmão sejam um. Compreendam todas as diferenças e sejam um. O mesmo corpo do Senhor, uma só voz, o mesmo louvor. Abram seus corações e sejam um. Deus quer que você, amado, Deus quer que você e seu irmão sejam um. Compreendam todas as diferenças e sejam um. O mesmo corpo no Senhor, uma só voz, o mesmo louvor. Abram seus corações e sejam um. Abram seus corações e sejam um. Abram seus corações e sejam um. Tenha uma semana abençoada, queridos, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Procura achar um tempo, um outro dia, ao longo da semana, para voltar ao canal, ver, talvez rever a ceia, ou talvez rever essa pregação. Há tantas informações que se passam, às vezes num filme você quer ver outra vez, e você vê coisas novas, né? E uma pregação, você nunca mais quer voltar no canal para ver outra vez, porque diz que já ouviu. Não faça isso, querido. Se dê essa chance, se permita ser abençoado de maneira mais profunda, tá bom? Fica com Deus. Temos mais uma canção para a gente louvar, que diz: Ele não desiste de você, não importa. Ele continua acreditando e investindo em cada um de nós, amém? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar,
mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Vamos lá? Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Caminho amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Caminho amor tão grande. Declara, Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa Com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Mais uma vez, Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Mais uma vez, só as meninas. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Você também, querido, não desista. Continua firme.